O Senhor esteja convosco. Ele é no meio de nós. Proclamá-lo do Evangelho de Jesus Cristo segundo os Marcos. Capítulo 7, versículos de 14 a 23, quarta-feira, dia 11 de fevereiro. Glória a vós, Senhor, Filho. Acolha este momento com sinceridade. E talvez você esteja vivendo conflitos interiores que ninguém vê. Talvez exista uma dista entre o que você aparenta e o que realmente sente. O Evangelho de hoje não fala de fora para dentro. Ele fala de dentro para fora. Ele nos conduz ao lugar onde nascem as verdadeiras discípulas. Jesus chama novamente a multidão e fala com clareza. Ele diz que nada que entra pela boca torna a pessoa impura. O que realmente contamina o que sai do coração. Essas palavras são libertadoras, exigentes ao mesmo tempo. Libertadoras pouco nos tiram do medo excessivo das aparências. Exigentes pouco nos pedem verdade interior. Durante muito tempo, muitos acreditam que agradar a Deus era apenas cumprir regras externas. Jesus muda o olhar. Ele nos ensina que Deus olha o coração. E o coração é o lugar onde se escondem intenções, desejos, ressentimentos, escolhas silenciosos. Talvez você esteja cansado de tentar parecer correto. Talvez tenha aprendido a controlar estas palavras, atitudes, mas sente que por dentro algo continua desordenado. O Evangelho de hoje não ignora isso. Ele ilumina, Jesus nos chama a escutar. Escutar de verdade, não apenas ouvir palavras bonitas, mas permita cuidá-las. Atravessam nossas difíceis. O coração humano pode se tornar lugar fechado quando se acostuma a justificar tudo, a culpar os outros, a não se rever. O Senhor nos chama para uma vigília, não obsessiva do exterior, mas para cuidado amoroso do interior. Pior é no correlo que nascem os pensamentos, que nos afastam de Deus, mas também é Ele que pode nascer a conversá-lo. Quantas vezes cuidamos da aparência da fé, mas negligenciamos a qualidade do amor? Quantas vezes nos preocupamos com o que os outros fazem, mas não com o que cresce dentro de nós? Jesus inverte a dica. Ele comunica pelo centro. Talvez hoje você expressar olhar para dentro com mais coragem, não para se acusar, mas para se corrigir. Não para se condenar, mas para se curar. Diz, não se assusta, como que encontrar no nosso coração. Ele se aproxima para restaurar. Penso agora em Emael, Nhoveira dos Santos, 73 anos. Morador de Aracura, aposentado do Comerúcio. Ele sempre foi conhecido como homem correto, respeitado, mas guardava em perigos antigas que nunca tenha enfrentado. Andaya emoraio, percebeu que sua rigidez vinha de feridas não curadas. Quando caminhou a presente laça dias, sua fé se tornou mais leve. Jesus lista coisas que sim do coração humano e que realmente ferem a vida. Inveja, orgulho, maldade, dureza, falta de misericórdia. Ele não faz isso para nos humilhar, mas para nos mostrar o caminho da liberdade. Tudo que permanece escondido tende a crescer. Tudo que é colocado na luz pode ser transformado. O Evangelho nos convida a assumir a responsabilidade interior. Não podemos controlar tudo o que acontece fora de nós, mas podemos, com a graça de Deus, cuidar
do que permitimos crescer dentro de nós. Talvez você esteja vivendo conflitos familiares. Tens no trabalho, incompreendes as quarta-feira. Jesus não nega essa realidade, mas Ele nos ensina que a forma como reagimos é elas nas do coragem que cultivamos. Coragem ferido pode se tornar agressivo. Coragem endurecido pode perder a compaixão. Coragem pecado pode transformar a fé em julgamento. Por isso Jesus insiste. Cuidem do coração neste caminho de oreio. Se este espaço tem sido lugar onde você pode voltar ao essencial. Permaneça conosco no Icos do Revival e se desejar apresentar como entendido aquilo que pensa no seu interior. Deus sacou a verdade que se apresenta com humildade. O Evangelho de hoje não nos pede perfeição, ele pede vigilância amorosa. Nulo uma vigilância que gera medo, mas uma atinho gera vida. Criada do coelho ato espírito profundo. Talvez você tenha aprendido a esconder sentimentos, a não falar de dores, a engolir frustrações. Tudo isso vai se acumulando. Jesus nos convida a abrir as portas para que antes que o coração se feche completamente. Ele quer nos ensinar um caminho mais simples e mais verdadeiro. Caminho onde não seja fachada, mas fonte. Onde o coração volta a ser lugar de encontro, como diz. Hoje, diz que esta palavra te alcance, não como crítica, mas como oportunidade. Oportunidade de reorganizar o interior. Oportunidade de recomeçar com mais verdade. Permaneça neste clima. Ainda vamos se aprofundar com Deus pode purificar o coração e devolver unidade em nossa vida interior. Fila. Jesus continua a nos conduzir para dentro. Ele não tem pressa. Ele sabe que o coração humano precisa de tempo para se abrir. Por isso, depois de falar à multidão, ele se dirige aos discípulos e explica com mais profundidade. A palavra não é superficial. Ela quer nos formar por dentro. O que realmente contamina a vida não vem de fora. Não só as circunstâncias, não só as pessoas, não só os acontecimentos em si. O que nos faz de verdade na forma como dizemos que tudo isso se instala dentro de nós. O coração e não solo onde tudo cresce. Quantas vezes calpamos o ambiente, o passado, os outros quando na verdade o Evangelho nos chama a responsabilidade interior. Não para nos culpar, mas para nos libertar. Quando assumimos o que se passa dentro de nós, abrimos espaço para agregar a dia. Jesus não nega que existem influências externas difíceis. Ele conhece o peso da vida, mas ele nos ensina que o interior e no lugar da decisão das Coreias podem viver a mesma situação e reagir de forma completamente diferente. A diferença não é fora, é dentro. Talvez você esteja atravessando uma fase difícil, problemas familiares, preocupações financeiras, inseguranças que te acompanham. O Evangelho não te diz que isso importa. Ele te diz que isso não precisa dominar o seu coração, o coração humano. Quando não é cuidado, vai se enchendo de pensamentos negativos, julgamentos, comparações, empregos. Aos poucos isso se transforma em palavras duras, atitudes frágeis,
reais desproporcionais. Jesus nos alerta antes que isso se torne estilo de vida. Ele fala de pensamentos maus, inveja, orgulho, maldade, falta de misericórdia. Não como lista de condená-lo, mas como diagnóstico espiritual. Diagnóstico serve para curar, não para punir. Talvez você recorrer a alguns desses movimentos dentro de si. Talvez perceba que anda mais impatiente, mais crítico, mais pecado. O evangelho de hoje não te acusa, ele te ajuda. Cuidado do coração no imam exercer está, inam atodiamo. E coração cuidado se torna fonte de paz para os outros. Coração ferido que não se trata acaba ferindo. Penso agora em Maria Helena Ferias, 70 anos, moradora de São Carlos, expansão, ria escola pública. Ela dizia que sempre foi tranquila. Mas como passa do tempo se tornou amarga sem perceber. Daí, ao rezar este evangelho, percebeu que guardava ressentimentos antigos. Que quando comigo representa os dias, sentiu ou viu. Não mudou o passado, mas mudou o presente. Jesus nos convida a esse movimento de verdade. Não esconde, não justifica. Não nega, apresentar. Tudo que apresentado, a Deus pode ser transformado. Tudo o que é escondido tende a crescer na sombra. Talvez você tenha aprendido a engolir sentimentos, a não falar, a suportar calado. Isso pode parecer fora, mas muitas vezes sem apenas sobreviver. O coração não foi feito para acumulador, foi feito para amar. O evangelho nos chama a caminho de purificar o interior. Purificar não é retirar tudo e ordenar. Permita que Deus coloque a coisa no seu lugar. Que ele cure, que é ferido. Fortaleça o que está fragil e ilumine o que está confuso. Jesus, no Pai que controlemos cada pensamento. Ele pede que não alimentemos aquilo que nos afasta do amar. Pensamentos vêm ivro. O que permanece em que escolhemos cultivar. Talvez hoje você precise decidir o que vai continuar alimentando dentro de si. Vai alimentar a empolga ou o perdão. Vai alimentar o medo ou a confiança. Vai alimentar o julgamento ou a misericórdia. O coração não fica neutro. Ele sempre se inclina para algo. O evangelho nos ajuda a escolher melhor nesse momento. Faça uma pausa interior. Pergunte a si mesmo diante de Deus. Que tem ocupado meu coração ultimamente? O que tem roubado minha paz? O que tem endurecido o meu honra? Não tenha medo das respostas. Deus chega com isso. Ele apenas espera que você coloque diante dele. Quando fezmos algo comirá a se reorganizar por dentro. Se este caminho de reino te ha dado cuidado do coração, permanecer conosco no eco viva e se deseja apresente como entendeu aquilo hoje precisa ser purificado no seu interior. Deus trabalhou como a verdade. O evangelho ainda nos levar a um passo mais profundo, a entrega confiante. Não basta reconhecer. É preciso confiar que Deus pode criar em nós correio novo. Permaneça em orelho. Ou melhor ainda é por ver filho. Agora, dixemos que esta palavra através de todas as defesas do nosso interior. Jesus não que apenas nos esclarece, Ele quer nos libertar.
Libertar o corelo que se acostumou a sobreviver. Mas esqueceu como viver em profundidade. O Evangelho de hoje nos levou ao centro da vida espiritual, não as regras externas, não as aparências, mas o corelo. É cálico tudo cômica. Ele cubem flores, que o mal criareis. Jesus não nos assusta com essa verdade. Ele nos confia a capacidade de cuidar desse lugar sagrado. Talvez volte no passado, estou tentando, controla o exterior, controla palavras, comportamentos, mesmo a sentir que algo continua desordenado por dentro. Isso acontece pouco com aquilo não nos cura com controle, mas com entrega. Jesus nos ensina que não basta vigiar o que entra ou pelos olhos. É preciso vigiar o que permitimos permanecer no coração. Pensamentos alimentados se tornam atitudes. Migos cada se tornam dureza. Medos não enfrentados se tornam preço. Mas também em verdade que ama cultivado se torna fúria. A misericórdia rídia acolhida se torna complexo. A confiança exercitada se torna paz. O coração responde ao que recebe. Hoje Jesus nos convida a uma decisão interior, não uma decisão grandiosa, mas concreta. A decisão de não alimentar aquilo que nos afasta da vida plena. A decisão de apresentar a Deus tudo aquilo que ainda está confuso, ferido ou endurecido dentro de nós. Talvez boca carregue feridas antigas, palavras que ouviu e nunca esqueceu. Se a escuta marcarão profundamente. O tempo passou, mas o coração ainda rige. Jesus não ignora isso. Ele sabe que o coração humano guarda memórias que precisam ser curadas. Lembra agora de João Batista morrera 74 anos, morador de Boru, aposentado da queria ferroviária, homem silencioso, sempre reservado. Ele dizia que nunca fez mal a ninguém, mas havia pecado. Ao rezar este evangelho, percebeu que guardava ressentimentos dedicadas. Quando comeram entre os adios no mundo do passado, mas dixo de viver preso a ele. Jesus nos ensina que a verdadeira impureza não este era, mas não quer cura. Não este quer, mas se fica a transformá-lo. O correrá que se reconhece necessitado de pia. Este a caminho da cura. Agora, permita se entrar no momento de orar mais profundo, não como quem compra a dever, mas como quem se deixa encontrar. Coloque-se diante de Deus com coração aberto, sem medo do que Ele vai encontrar. Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante de com tudo que carrega por dentro, com meus pensamentos confusos, com minhas intenções nem sempre puras, com muitas reis, que muitas vezes não refletem o meu desejo viver e recolheu, serro que nem sempre cuide do meu coração, que permitiu que os crescessem, que o alimentei e julgamentos, que o deixe o medo falar mais ou do que a confiança. Hoje eu não quero esconder nada de ti. E apresento meu interior como ele é. Pouco se cuidou o que colocado. Diante do teu olhar pode ser transformado. Purifica. Senhor, o que precisa ser purificado. Não com dureza, mas com amor. Não com condená-lo, mas com misericórdia. Cria em mim coração novo, capaz de amar sem se defender o tempo todo.
Liberta-me dos pensamentos que me afastam da paz, das companhias que me roubam a alegria, das palavras duras que ainda estão dentro de mim. Ensina-me a escolher melhor o que alimento no meu interior, que eu saiba silência quando preciso, que eu saiba falar quando for para construir, que eu saiba perdoar antes que eu realize, que eu saiba pedir a Deus quando o corredor esteja pesado demais. Toca, senhoras, reesverguis da minha vida interior, aquelas que eu escondo, aquelas que eu fragile não existem. De que? Coragem para cuidar do meu corpo como a mesma tenho como cuidado das coisas exteriores. Ensina-me a viver uma fé simples, verdadeira, encanada. Uma fé que não julga, mas acorre, que não pisa, mas liberta, que não se fecha, mas se embriaga. Hoje eu escolho com fé, tu podes reorganizar meu interior. Mesmo que o processo seja lento, mesmo que eu precise reclamar muitas vezes, eu confio que o teu amor impatiente fiel. Entrega-te, Senhor, tudo aquilo que hoje contamina minha paz, tudo o que gera divisão dentro de mim, tudo o que me impede amar com liberdade. Recebe minha história, minhas cuidas, meus sinceros. Conhecer desta, ora eu mais consciente, mais humilde, mais atento ao meu corajoso. Que eu aprenda a cuidar do interior, sabendo que eu ali que eu nasça vida nova. Obrigado, Senhor, porque tu não desistes de nós quando éramos. Obrigado porque tu pela palavra ilumina, corrige e cura. Obrigado porque tu acreditas na possibilidade de coragem transformador e me coloco em tuas mãos. Confio o meu corredor a tai pical. Permaneça comigo enquanto aprendo a viver de dentro para fora.